É verdade, olha que coisa mais triste. Minha esposa me bateu, a Gisele Rosa me bateu. Mas calma, não foi recentemente que aconteceu isso, foi há muito tempo atrás. E eu resolvi voltar a tocar no assunto porque um seguidor lá do @Vê Se Não Vacila me contou uma história parecida. E eu vou te contar as duas histórias para ver se você entende o que está acontecendo, para você opinar, para você se colocar nessa situação e ver o que você faria. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade masculina e você está no Vê Se Não Vacila, o primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao teu relacionamento. Pois é, o cara chegou lá no meu inbox, no @Vê Se Não Vacila no Instagram, falou: cara, seguinte, não sei se perdoou minha mulher, não sei se dá pra continuar esse casamento. Ela pegou uma traição minha, pegou um adultério, quebrou minha cara, segundo palavras dele, tá? Quebrou minha cara, e literalmente quebrou, eu acho que ele quebrou o nariz, porque ele me falou que ficou 3 dias internado. Olha que coisa grave. Jogou as roupas dele no valão e expulsou ele de casa. Ele falou: Flávio, você acha que tem jeito? Você acha que vale a pena continuar com uma mulher dessa? Ela pegou minha traição, sim, eu tô errado, sim, eu quero ser o novo homem, mas eu não confio mais, pra mim não tem mais jeito. Aí eu me lembrei, voltei no tempo, voltei para alguns anos atrás e percebi que aconteceu algo muito parecido entre eu e minha esposa. Quando ela descobriu de fato, ela já tinha muita desconfiança de que eu era um adúltero, mas quando ela descobriu de fato que eu era um traidor, ela chegou em casa, digitou o número do celular da mulher que eu estava flertando na época no meu celular, e o número casou, e eu tinha realmente tido relação com essa mulher. Ela jogou o celular na parede, quebrou o celular, destroçou o celular todo, era um celular novo, e depois me bateu, me unhou a cara. Fui eu trabalhar com a cara toda unhada, me zoaram muito, porque, poxa, eu, garanhão, bonitão, né, porque eu era o otário que tirava onda quando traía. E muito humilhante, muito triste. Naquele momento, pra mim, aquilo era o fim da linha. Porque na minha cabeça nada justifica a agressão física. Nada, mesmo nem o adultério justifica a agressão física, a humilhação pública, esse tipo de coisa. E eu me lembro que na época era o fim da linha, eu anunciei que ia separar mesmo. A gente inclusive nessa época ficou 7 dias separado. Porque quando eu havia perdoado da traição dela, teoricamente eu descobri primeiro, eu não havia batido nela. E ela me agrediu, minha cara ficou toda unhada, foi terrível. Só que aí a poeira foi baixando, o meu racional foi melhorando, eu fui fazendo perguntas e fui levando em consideração toda a nossa vida. Ali naquele ponto a gente tinha quase 10 anos de casado já, não lembro em que ano que isso aconteceu, graças a Deus, mas lembro que aconteceu, né? Mas não me dói mais lembrar disso. E fui pensando, cara, aquela mulher que me agrediu, que quebrou meu celular, é a minha esposa ou é a minha esposa no momento de desespero? Ela é uma pessoa que costumava fazer isso ou fez porque estava extremamente desesperada, porque estava extremamente, até fora de controle, surtada. Surtada, essa é a palavra certa. Ah, Flávio, você está querendo justificar. Não. Na minha cabeça a agressão não tem justificativa. Tanto que quando rolou aquele papo lá do Will Smith, que foi lá e bateu no cara, que fez uma piada com relação à esposa dele, eu achei extremamente negativo, desnecessário e tanto que os frutos foram terríveis, né? Ele está banido do Oscar por 10 anos. A esposa dele mesmo falou, desnecessário ele ter feito isso, não fui eu que mandei ele fazer. Ficou feio pra caramba. Então, pra mim fui pensando, sabe? Cara, peraí, será que eu preciso me separar por causa disso? Ou será que eu preciso parar de trair para que isso nunca mais aconteça? Eu acho que são perguntas importantes a serem feitas nesse momento, pra gente não ser tão drástico nas suas decisões, sabe? É errado, que não se repita, também nunca mais se repetiu, inclusive, até porque eu parei de trair, né? Não foi bem nessa situação, mas pouco tempo depois eu parei. Mas tem que se pensar isso. Aí você pensa, então Flávio, o que você falou pra esse cara? O que você comentou com ele? Qual foi o teu conselho para esse marido desesperado que havia sido pego em adultério, que é uma situação extremamente vergonhosa, é um vexame horrível para o homem ou para a mulher, é uma das piores sensações, não desejo para o meu pior inimigo. E aí, o que você aconselhou o cara? Eu falei, cara, você tem que levar em consideração algumas coisas. Você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a tua mulher, ela é realmente agressiva ou ela surtou e ficou agressiva naquele momento?
Porque se ela surtou e ficou agressiva naquele momento, se você não incidir no mesmo erro, provavelmente isso não acontece mais. Ele falou, não, Flávio, realmente ela não é agressiva, ela é uma pessoa da paz, uma pessoa do bem, e surtou naquele momento e ficou agressiva. Primeiro ponto. De novo, não justifica, a agressão física é o cúmulo, na minha opinião. Aí, mas falou, não, cara, ela surtou, ela não é assim. Aí eu fiz a segunda pergunta, cara, ela é uma boa esposa? É uma esposa que vocês trabalham juntos, vocês são realmente, andam em sintonia, o casamento de vocês, fora isso, foi um casamento bom? Ele falou, foi, meu casamento é um casamento massa, errei, vacilei, e ela surtou e fez essa merda, é uma esposa boa. Falei, opa, então, peraí. Porque você já viu aqueles videozinhos do TikTok, do Instagram, onde o cara faz uma merda, a mulher vai lá e bate, onde o cara faz uma besteira, uma brincadeira, sai correndo, ela bate. Até aquele tipo de brincadeira, até aquele tipo de briguinha, de murrinho, de pequenas agressões, eu sou muito contra. Aquilo não leva a lugar nenhum, é negativo pra caramba, eu sou muito contra aquilo ali. Mas tem que se levar em consideração um monte de coisas nas situações reais. Aquelas situações são situações de casais imaturos e que acham que a mulher pode dar pequenas agressões ao marido. É errado também aquilo ali, é falta de respeito, tá? Mulheres não façam isso, tá? Não achem aqueles videozinhos engraçados, não, porque não são. Aí depois eu perguntei, cara, você ama verdadeiramente a tua esposa? E você está disposto a parar de trair de verdade para que isso não volte a acontecer? Porque se você não traí-la mais, provavelmente ela não vai mais te agredir. Não vai mais acontecer isso. Ele falou, pois é, Flávio, é verdade. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, ela nunca teria me agredido. É muito fácil você virar para o agressor e falar, você é um demônio, você me agrediu. Mas o que ele fez para deixá-la tão fora de si a ponto de fazer uma merda dessa? Muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando que a gente enlouquece os nossos cônjuges para depois chamá-los de loucos. Já viram isso? Em parte é verdade. Se a pessoa não tiver muito clareza da vida, muito certeza de si, muito controle emocional, muito autoconhecimento, é possível que uma pessoa enlouqueça a outra para que a outra faça merda e depois essa pessoa manipuladora vá lá e acuse-a de louco, de desequilibrado. Tem que tomar cuidado com isso. E ele falou, cara, eu estou disposto a parar de trair sim. Ela jamais teria me agredido se eu não tivesse traído. Aí eu falei, bicho, eu acho que você tem substância, eu acho que você tem condições suficientes para tentar retomar seu casamento, para se tornar um homem fiel e para que essa agressão nunca mais aconteça entre vocês. Eu não acho que porque você foi agredido e é horrível, é vergonhoso. Inclusive tem estados do Brasil, pessoas de todos os 4 cantos do Brasil me assistem, em que bater na cara de homem é algo extremamente humilhante. Eu já vi pessoas, inclusive do Nordeste, falando que inclusive a polícia evita bater na cara de pessoas na rua. A polícia não deveria bater, claro, né? Mas infelizmente acontece. Porque é algo que eles consideram extremamente humilhante mesmo e que se vingam por isso. E pra homem é assim mesmo, bater na cara. Eu fiquei com a cara toda unhada, sabe assim? Um negócio horrível. Na época eu não usava máscara, tem uns 10 anos, né? Se fosse de máscara hoje em dia dava pra esconder. Mas extremamente humilhante, sabe? Aí tem piadinha de amigos, aí tem na rua, fica óbvio que foi a mulher que te bateu, que foi a mulher que te unhou. Então, é muito feio, é muito errado. Mas por conta desse um erro no momento desesperado, vale a pena desfazer um casamento? Vale a pena desistir de toda uma vida junto, de tudo que caminharam, de tudo que construíram, de tudo que se perdoaram, de tudo que foram felizes? Eu acho que não. Tanto que hoje em dia eu vivo um casamento muito maravilhoso com minha esposa, apesar desse problema na nossa história. Meu casamento com minha esposa é muito bom. Cara, a gente tem vivido épocas maravilhosas juntos. Muito bom mesmo. Aí eu imagino se eu não tivesse perdoado naquela época. Se eu não tivesse levado em consideração todo o contexto do nosso casamento, que era bom, não era maravilhoso porque eu traía, certo? Mas que se eu não tivesse levado tudo isso em consideração e falado assim, me bateu, tchau, não vale mais a pena, não perdoo, vamos separar. Eu acho que a vida, num contexto geral, não pode ser tão a ferro e a fogo assim, não pode ser tão justa dessa forma, entendeu? Deve haver o perdão, deve haver reconciliação, deve haver a conversa, deve haver a ajuda externa, mas em geral, se você tem sinais, se você tem pontos positivos o bastante para falar assim, peraí, dá para perdoar isso, não é algo corriqueiro, não, eu estou falando do homem para a mulher, tá? Porque normalmente a agressão da mulher para o homem não gera grandes danos físicos, apesar desse exemplo que eu dei, o cara ficou 3 dias hospitalizado.
Se fosse o contrário, se fosse o homem batendo na mulher, talvez eu tivesse uma opinião diferente e estive refletindo sobre isso muito tempo aqui enquanto botava esse vídeo, escrevi esse vídeo e não tenho uma decisão fechada com relação a isso, beleza? Não tenho. Queimei muito a cabeça e não sei se o inverso também vale da mesma forma, beleza? Não tenho resposta para tudo, não quero estar sempre certo e isso para mim é libertador, libertador. Então é isso. Pensa muito. Se aconteceu com você, homem, eu já passei por isso. É horrível. É vexatório. Mas pensa muito antes de um divórcio, de separação, porque as consequências do divórcio, da separação, são extremamente negativas. Existem estudos que falam que mais de 50% dos casais que se divorciam se arrependem. E eu acho que esse dado é muito enganoso ainda. Esses 50% são os que têm coragem de assumir que fizeram besteira. Nós somos orgulhosos por natureza, certo? Moral da história. E eu aprendi muito isso porque minha esposa é sanguínea. Sabe aquela pessoa que fala besteira na hora da raiva, que se arrepende depois do que fez, que explode? Minha esposa é assim. Eu sou o cara mais calmo, que consegue segurar a língua, que consegue não apelar. Não leve em consideração palavras, atitudes, gestos, tudo que foi feito na hora da raiva. Na hora do desespero, vou até chegar mais perto, na hora do desespero, não leve em consideração não. Uma pessoa desesperada, uma pessoa fora de si, ela fala um monte de besteira, de impropério, de coisas que não estão no coração dela, que ela não pensa verdadeiramente. Aquilo é a versão raivosa, a versão desequilibrada, a versão vingativa da pessoa falando. Não é ela na maioria do tempo. Então não considere isso, se possível, beleza? Se possível for. É claro que existem níveis de agressão, se a mulher der uma facada, se a mulher jogar óleo quente no ouvido, tem um monte de outras coisas que aí não dá, tchau, acabou, né? Igual tem na música, né, da Rita. Agora, se for uma coisa, cara, que você pensa que na balança aquela pessoa é muito mais equilibrada que desequilibrada, ela é muito mais companheira do que a pessoa que teve aquele gesto desesperado, surtado, na minha opinião, e por experiência, e de acordo com a minha história, de acordo com o que eu vejo no canal, que eu ajudo muitas pessoas, inclusive se você está passando por dificuldade, vai lá no @vê-se-não-vacila, eu posso te aconselhar em box, tem minha mentoria, tem meus cursos que ajudam muitas pessoas a pararem de trair, ou a perdoarem a traição, ou entenderem se pode perdoar e continuar junto, perdoar e separar, eu oriento nesse sentido, sabe? Pensa muito, um casamento vale muito, a família vale muito, a tua saúde e equilíbrio mental valem muito, então tem que levar muita coisa em consideração. Beleza? Estou aqui abrindo meu coração para vocês, passei por isso, me envergonho disso. Fui um homem do qual não me orgulho, mas agora eu ajudo muitos homens e mulheres a voltarem a serem fiéis e a equilibrar seus relacionamentos para serem felizes de fato, ao lado da pessoa que ama. Vê se não vacila. Irmão, se você está vendo esse vídeo, você tem condições, você tem ferramentas necessárias, você tem indícios necessários para perdoar essa mulher, desde que tudo que ela falou para você, desde que tudo que você me falou é verdade, de que ela é uma boa esposa, de que ela não faria isso caso você não tivesse traído, de que ela é uma pessoa que confiável. Beleza? Fique em paz. Toda segunda-feira vídeo novo, toda quarta-feira live, para ajudar você a ser, se manter ou a voltar a ser fiel à tua amada. Vê se não vacila, fique em paz.